Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? That's how most of the Brazilian YouTubers start a video. It doesn't matter whether they are talking to like grown-ups or to kids. But this is just to show you one of the ways we actually have an introduction to a video. And welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps to tell your story in Portuguese the way you do, in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and this place is hot. I don't complain anymore. It's just I just feel. And today, after listening to this episode, you'll have a very good understanding and a lot of vocabulary words as well to talk about driving. But here we are talking about the context of someone who is taking a exame de direção ou exame prático de direção, which is the last examination one has to take when acquiring the Carteira Nacional de Habilitação, which in Portuguese is the CNH, and in English it corresponds to the driver's license. In other countries, in other Portuguese-speaking countries, you might hear something like carta de condução ou carta de condutor, but in Brazil it's carteira de habilitação ou carteira nacional de habilitação. And if you have the learning guide, of course, you have a lot of vocabulary words there because this is very technical. I am trying to do my best to talk about that because I myself don't drive, not because I don't want to, but because I'm afraid. If you have never been to Brazil, traffic here is terrible. It's like you look at that and you think, well, I must have a strategy just to get into that place. And then I'm not really strategic, so I prefer to walk. It's easier. So you have more vocabulary words in the learning guide, more explanations, and also a complete guide. Let's say not complete, but kind of complete guide to the basic vocabulary that you need when you're talking about driving a car. Many of you I know who have been to Brazil, you have to drive, and sometimes you have some kind of permit to drive here in Brazil. So you need to know the words to refer to some of the things that you do probably if you get involved in an accident, which I hope you don't, or any other situation. Agora, sem mais demoras, vamos lá para o episódio 165, um exame prático de direção. Até que, enfim, depois de quase 5 meses de noites mal dormidas, pensando nesse exame, chegou o grande dia. Vou fazer meu exame prático de direção. Para mim, tenho certeza de que vou passar com folga de pontos. Estudei legislação de trânsito e sei tudo de cor e salteado. Já passei nos exames de aptidão e não conte para ninguém, mas pegava o carro de meu pai na surdina e ia praticar durante a noite no bairro. Tá, não me orgulho disso, mas a gente se vira com o que tem, né? Bom, agora estou aqui. O avaliador está sentado no banco do meu lado. A primeira coisa que tenho de fazer é... regular o banco. Claro. Agora vou ajustar os retrovisores e... O avaliador pigarreia. Bem, acho que é para colocar o cinto de segurança, claro. Certo. Agora a embreagem e a marcha. Pisar na embreagem e colocar a marcha no ponto morto. Olho de relance para o avaliador, que está impassível como uma estátua de pedra. Agora vira a chave, vira meia ou completa. Vou de meia, depois de completa. Pronto. O motor pegou. Agora engatar a primeira e... vamos lá. O que fazer agora mesmo? Dar a seta? Acho que sim. Bom, lá vou eu. Dou a seta e vou saindo.
Agora é só fazer as manobras. Controlar a embreagem na descida não é fácil, mas consegui. Encostar o carro alinhado ao meio-fio não foi muito difícil, mas na hora da baliza, suei frio. Agora era só correr para o abraço. Dei a ré devagarinho e fui entrando na garagem. E aí, nessa hora, o avaliador diz com um sorriso maroto: Você não passou, meu camarada? Fiquei nervoso. Será que ele queria dinheiro? Já tinha ouvido essa história de que avaliadores pedem suborno, mas não pensava que isso fosse acontecer logo comigo. Eu me viro de uma vez e, quando vou dizer umas poucas e boas, ele me interrompe. Calma, jovem. Eu só ia dizer que você arrasou nesse exame. Passou e passou bonito. Fiquei feliz, mas saí de lá me tremendo. Olá, e eu te dou as boas-vindas de volta, porque agora nós vamos discutir a parte principal do nosso episódio, o nosso monólogo, que um dia, quem sabe, vai se tornar um diálogo. Bom, no começo, o narrador diz: até que enfim. Até que enfim. E essa expressão é uma expressão um pouco mais comum e informal, que significa finalmente. Quando uma coisa finalmente acontece, você pode dizer até que enfim isso aconteceu. Por exemplo, depois de 3 meses sem chuva, até que enfim choveu. Até que enfim choveu aqui. Depois de 3 meses sem chuva, foi difícil. E por que o narrador está dizendo até que enfim? Porque ele passou muito tempo se preocupando, né? Como ele diz aqui, ele passou muito tempo dormindo mal por causa de um exame. Mas agora chegou o grande dia. Agora chegou o grande dia. E o grande dia significa o dia em que um evento importante acontece. Pode ser um evento importante para você, um evento importante para outra pessoa. Normalmente a gente diz aqui que o dia do casamento de uma pessoa é o grande dia dessa pessoa. Mas não precisa ser apenas o dia do casamento. Pode ser o dia de uma viagem muito desejada e muito esperada. Pode ser o dia que você compra um carro finalmente. E para o narrador, o grande dia dele é o dia do exame prático de direção. E o exame prático de direção é muito importante, ele é a última etapa de quem está tentando tirar uma carteira de motorista aqui no Brasil. A carteira de motorista é conhecida oficialmente pelas letras CNH, que são as iniciais de Carteira Nacional de Habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação é dividida em tipos. Por exemplo, CNH tipo A, CNH tipo B, e cada uma permite que você conduza, que você dirija um veículo diferente. Lá no guia de aprendizagem, nós temos uma explicação mais detalhada sobre isso, mas basta você saber que para dirigir no Brasil é necessário ter uma carteira de motorista ou uma CNH. E o narrador está muito confiante. Ele diz que vai passar com folga de pontos. Ele vai passar com folga de pontos. E quando você diz que consegue algo com folga, isso significa que você consegue algo com uma margem superior. Ou melhor dizendo,
você consegue isso de uma maneira muito fácil. Vou dar um exemplo. Digamos que sejam necessários 80 pontos para passar. 80 pontos. Mas então você consegue 150 pontos. São necessários 80, mas você ganha 150 pontos. Então, você passou com uma folga de 70 pontos. Lá no guia de aprendizagem temos mais alguns exemplos, mas basta saber, como eu disse aqui, que é com uma margem superior você passa ou você consegue alguma coisa com muita facilidade, com folga. E é muito usado isso nos esportes também. Bom, o narrador está tão confiante porque ele estudou muito a legislação de trânsito. Ele estudou muito a legislação de trânsito. E a legislação de trânsito são as leis, é o conjunto de leis que controlam e que regulam o trânsito, o tráfego. Cuidado com essa palavra. Talvez em outros idiomas você conheça tráfico. No Brasil, tráfico é de drogas e tráfego é de veículos. Lá no guia de aprendizagem, essa diferença está bem explicada. Mas, como o narrador estudou a legislação de trânsito, ele sabe tudo de cor e salteado. Ele sabe tudo de cor e salteado. Essa expressão, saber de cor e salteado, pode também ser dita apenas saber de cor. Isso significa ter memorizado alguma coisa e conseguir se lembrar dessa coisa perfeitamente. Por exemplo, eu conheço todos os poemas desse escritor de cor. Eu conheço todos os poemas desse escritor de cor. Eu me lembro muito bem. Eu sei de cor e salteado. Quando você diz de cor e salteado, é uma maneira mais enfática, é uma maneira mais forte de dizer. Mas você pode saber de cor. E ele já fez aqui os exames de aptidão. Ele já fez os exames de aptidão. E a aptidão, por si só, significa que se a pessoa tem os requisitos necessários para exercer uma função, para fazer um determinado tipo de trabalho. E quando você vai querer dirigir, precisa descobrir se você tem aptidão física e se você tem aptidão mental. A aptidão física, por exemplo, é para saber se você não tem daltonismo, que é um tipo de alteração que você não consegue enxergar as cores de uma maneira tradicional. Então, isso pode causar problemas no trânsito. E a aptidão mental pode saber se você não vai ficar muito nervoso ou muito nervosa, mas é muito mais técnico do que eu estou falando aqui. São exames feitos por profissionais. Eu sou apenas um professor. Profissional, mas de outra área. Bom, e depois dos exames de aptidão, palavra que tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem, o narrador também pegava o carro do pai dele na surdina. Ele pegava o carro do pai dele na surdina. E fazer algo na surdina tem alguns significados, mas aqui significa ele pegava o carro do pai dele, mas não deixava o pai dele perceber. Ele fazia escondido, ele dissimulava.
por que é que ele estava pegando o carro. O pai dele não sabia. Era uma maneira muito furtiva, muito escondida de fazer alguma coisa. Lá no nosso guia de aprendizagem temos mais exemplos dessa expressão que é muito informal. E aí o narrador pegava o carro do pai dele, sem que o pai dele soubesse, e praticava. E aí ele diz: bom, eu não me orgulho, eu não fico feliz de ter feito isso, mas a gente se vira com o que tem. A gente se vira com o que tem. Essa é uma frase meio que fixa. A gente usa muito essa frase do jeito que está. E quando você diz, bom, a gente se vira com o que tem, isso significa nós fazemos o que podemos com os recursos de que dispomos. Nós fazemos o que podemos com os recursos que nós temos. Eu não vou tentar dirigir um carro se eu não tenho um carro. Mas se eu tenho o carro do meu pai, eu vou pegar. Eu vou me virar com o que eu tenho. É uma expressão bem informal e tem lá no guia de aprendizagem também mais alguns exemplos adicionais para que você possa utilizar nas suas conversações. Porque a gente se vira com o que tem, né? Bom, em seguida o narrador já começa a relatar, ele começa a falar sobre o exame prático. Ele está sentado no banco do carro e o narrador, aliás, o avaliador também está sentado no banco do carro, mas cada qual num banco diferente. E o banco é o assento, é a cadeira do carro. A gente tem o banco do motorista, o banco do carona e o banco de trás. Lá no guia, como sempre, tem muito mais informações sobre isso. Bom, e o narrador então começa a pensar e a fazer o que ele tem de fazer nesse exame. A primeira coisa que ele faz é regular o banco. E regular é um verbo, nesse caso, que significa acertar ou ajustar o funcionamento de alguma coisa. No caso, quando você regula o banco do motorista ou do passageiro, isso significa que você ajusta a altura, ajusta a inclinação e organiza o banco do carro de modo que ele fique adequado para você. Você pode regular o banco do carro, pode regular o motor do carro também. Muita coisa a gente pode regular. E lá no nosso guia de aprendizagem, como sempre, temos muito mais informações sobre o verbo regular. Bom, ele regula o banco e depois ele ajusta os retrovisores. Ele ajusta os retrovisores. E o retrovisor, ou normalmente no plural a gente fala os retrovisores, são aqueles espelhos que ficam na lateral do carro, né, de um lado e de outro do carro, e que também fica no centro do para-brisa. Fica no centro do para-brisa de um carro e o motorista pode ver o que acontece atrás do carro olhando pelo retrovisor. Um motorista ou uma motorista não precisa olhar para trás. Não. Essa pessoa olha pelo retrovisor e vê o que está acontecendo atrás do carro. Então, o narrador ajusta o retrovisor, né? Ele regula o retrovisor e o avaliador percebe que o narrador não sabe o que fazer em seguida. E aí o avaliador,
Ele pigarreia. Ele faz um barulho como se estivesse limpando a garganta. Meu microfone não vai pegar, mas ele faz esse som. E isso é quando uma pessoa pigarreia. Normalmente a gente pigarreia para limpar a garganta quando tem catarro. E aí o narrador se lembra que tem de colocar o cinto de segurança. Ele se lembra que tem de colocar o cinto de segurança. E o cinto de segurança, normalmente a gente diz apenas o cinto, é um equipamento de segurança que todo carro deve ter e que é de uso obrigatório. Você passa o cinto de segurança pela frente do seu corpo para impedir que você saia voando do carro no caso de uma necessidade de parar bruscamente. Você fica dentro do carro no seu banco. É muito importante usar o cinto, tá? Não deixe de usar o cinto. Bom, em seguida, o narrador vai narrando, ele vai relatando exatamente o que ele está fazendo. E aqui começa a nossa parte mais técnica. A primeira coisa que ele faz é pisar na embreagem e colocar a marcha no ponto morto. Ele pisa na embreagem e coloca o carro, coloca a marcha, melhor dizendo, no ponto morto. Eu não vou ser muito técnico, mas vou tentar explicar aqui o que acontece. A embreagem é parte do sistema de transmissão de um veículo, né, de um carro, de um caminhão, tal. E ela é quem facilita, né, vamos dizer assim, ela facilita a troca de velocidades do câmbio. Ela facilita a troca de velocidades da marcha. E a marcha, né, é o que ajuda o carro a ganhar força e velocidade vinda do motor do carro. A gente tem geralmente a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, eu não dirigi carros novos, então vou dizer aqui até a quarta marcha. Mas tem as marchas e você pode ter um carro de câmbio manual, que é um carro que você tem que passar as marchas manualmente. Você engata a primeira, engata a segunda e por aí vai. Ou tem a marcha ou câmbio automático, que o carro vai ajustando, ele vai regulando a marcha de acordo com o que você anda. Se você dirigir um carro, você sabe muito mais do que eu, porque eu entrevistei motoristas, mas eu mesmo não sou um motorista. Então você sabe mais do que eu. Bom, geralmente para você dar a partida no carro, você precisa pisar na embreagem e colocar a marcha no ponto morto. E normalmente as pessoas deixam o carro no ponto morto quando o carro está parado, né? Ou ele está estacionado, ou então tem um engarrafamento, que são vários carros e o trânsito não anda. Então aí você pode deixar o carro no ponto morto. Em seguida, o narrador diz que olha de relance para o avaliador. Ele olha de relance. E quando você olha de relance para alguma coisa, isso significa que você olha rapidamente. Você, upa, pronto. Olhou. Olha para um lado e olha de volta. Olha e olhou. Foi. Então, isso é o olhar de relance. É um olhar rápido.
não é um olhar demorado. Às vezes, as pessoas olham de relance com o canto do olho. Elas não mexem o rosto. Elas, ah, elas só olham de relance e fingem que não olharam. Bom, muitas pessoas fofoqueiras fazem isso e eu também faço. Problema. Depois o narrador diz que quando ele olha de relance para o avaliador, provavelmente para saber como está o avaliador está impassível. O avaliador está impassível como se fosse uma estátua de pedra. E alguém que está impassível é alguém que não demonstra nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de alteração. Ela está realmente como uma estátua. Ela está impassível. E é o que o avaliador tem de fazer, né? Ele tem de ficar impassível. Ele não pode mostrar que está preocupado. Normalmente não. E aí o narrador vai, continua, ele engata a primeira marcha, ou seja, ele engrena a primeira marcha e engrenar significa, nesse caso aqui, fazer com que a marcha funcione ou entre, né? Ela entra em funcionamento, ela funciona. Mas isso normalmente quando a gente fala de marcha de carro. Engatar a primeira, engatar a segunda. Isso significa entrar na primeira marcha, por assim dizer, e entrar na segunda marcha. Lá no guia de aprendizagem você vai ver algumas informações mais detalhadas sobre esse ponto. E lembrando que esse tema, esse assunto, é um pouco mais técnico, então nós precisamos de muito mais espaço para explicar tudo. Basta saber que o narrador passou a marcha do ponto morto para a primeira e agora ele não sabe o que fazer. O narrador está meio ruim aqui e está meio ruim, né? E aí o narrador, eu acho que ele está um pouco parecido comigo. Em seguida o narrador dá a seta e sai dirigindo por aí. E dar a seta ou ligar a seta é uma coisa que os motoristas precisam fazer. A seta, para quem está fora do carro, é uma sinalização com uma das luzes laterais do carro. Aliás, que fica na frente, mas é uma luz amarela. Normalmente ela pisca, ela acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. E a seta indica para que lado o carro vai. A seta indica para que lado o carro vai. Para quem está dentro do carro, você vê realmente uma seta, uma coisa apontando para um lado. Mas para quem está fora, apenas vê a luz de sinalização. Infelizmente, aqui no Brasil acontecem muitos acidentes porque os motoristas não dão a seta. Eles não ligam a seta, então eles entram numa rua e BUM! Ninguém sabia que eles estavam entrando, então causou um acidente. E aí o narrador fala aqui que ele só precisava fazer as manobras. E no exame de direção aqui no Brasil, existem manobras obrigatórias. Uma das manobras é controlar a embreagem na subida e nas descidas das ruas. A subida é quando a rua sobe e a descida é quando a rua desce. Em Salvador, se você conhecer essa cidade linda, só o que tem aqui são subidas e descidas. Fortaleza nem tanto. Fortaleza, de onde eu sou, é uma cidade mais plana. E aí o narrador fala aqui que ele também
acha que encostar o carro alinhado ao meio-fio não é difícil. Encostar o carro alinhado ao meio-fio não é difícil. E o meio-fio é a borda da calçada, né? Ele é a ponta da calçada que serve de fronteira entre a calçada e a rua. Aqui no Brasil, em geral, o meio-fio é pintado. Ele é pintado de branco para sinalizar que é o meio-fio. Mas, às vezes, pode ser feito de uma pedra diferente, né? Então, pode ser pedra de cantaria, por exemplo, que é feito o meio-fio. Mas basta saber que ele é a borda da calçada. E quando você encosta o carro no meio-fio, significa que você coloca o seu carro do lado da calçada, alinhado, ou seja, na mesma direção que a calçada. E o narrador diz: bom, encostar o carro no meio-fio não foi muito difícil, mas na hora da baliza, suei frio. E aqui temos duas boas expressões. Primeiro, a baliza é uma manobra de carro, pelo menos para mim, parece muito difícil, em que você estaciona o seu carro, você coloca o seu carro entre outros dois. Os outros dois carros estão estacionados, geralmente alinhados a uma parede ou ao meio-fio, e tem um carro, um espaço e um carro. E esses carros estão de frente, né? Um está de frente para o fundo do outro carro. E aí, na baliza, você tem que colocar o seu carro entre esses dois. O fundo do seu carro fica de frente para outro e a sua frente do seu carro fica apontando para o fundo de outro carro. É um pouco complicado explicar isso. Por isso, tanto no guia de aprendizagem como também na descrição do nosso podcast, você vai encontrar um link para uma imagem do que é uma baliza. Basta saber que é difícil de fazer uma baliza. E o narrador diz: bom, eu suei frio. E suar frio, quando você tem esse suar, né, esse verbo, é quando você transpira, quando água sai dos seus poros. E geralmente as pessoas ficam suadas, né? Você vai suar quando você corre ou está com calor. Mas suar frio significa suar de nervosismo. Suar porque você está muito nervosa ou muito nervoso. E aí o narrador diz: bom, agora era só correr para o abraço. Isso significa, não tinha mais o que fazer. Ele já tinha feito tudo, estava tudo completo, perfeito, muito bem feito. E por isso agora era só correr para o abraço. É um pouco como no futebol. Os times de futebol, quando ganham, não precisam fazer mais nada. Então os jogadores correm e abraçam uns aos outros. Por isso nós dizemos: agora é só correr para o abraço. Ou seja, agora é só celebrar, é só comemorar. E aí o narrador disse: bom, eu ainda dei a ré devagarinho e fui entrando na garagem. E dar a ré é a marcha do carro, né? A marcha de um veículo que faz com que o veículo ande para trás. Em vez de andar para frente, ele anda para trás. Ele anda de ré. Ele vai de ré, ele anda para trás. E aí o narrador foi manobrando o carro, dando a marcha ré, e entrou na garagem. Daí ele disse que o narrador deu um sorriso maroto.
O narrador deu um sorriso maroto. E um maroto, nesse caso, é uma expressão, alguma coisa que mostra uma certa esperteza, certa inteligência, meio malandra, sabe? De alguém que quer enganar ou que quer tirar vantagem. Então, um sorriso maroto mostra que essa pessoa está querendo algo muito além ou algo além do que já tem ali. Ela vai. É minha imitação de sorriso maroto. E o que o avaliador falou foi: Você não passou, meu camarada. E o narrador ficou preocupado. Ele: Como assim eu não passei? Eu fiz tudo perfeitamente. Será que ele quer um suborno? E o suborno é um tipo de crime, é um crime de corrupção, que é quando uma pessoa dá um presente para outra, e o presente pode ser dinheiro ou outras coisas, em troca de favorecimento. Imagine o seguinte: eu sou um péssimo motorista, mas eu digo para o avaliador: Cara, se você me aprovar, eu te dou um iPhone. Você me aprova e você ganha um iPhone. Que tal? Isso é um tipo de suborno. E, infelizmente, aqui no Brasil isso acontece. A gente não vai fingir que não acontece. Acontece menos hoje, mas ainda acontece. Por isso, o narrador fica preocupado. Será que ele quer suborno? E o narrador estava se preparando para dizer poucas e boas. O narrador estava se preparando para dizer poucas e boas para o avaliador. E dizer poucas e boas para alguém, em geral, significa dizer palavras agressivas ou palavras rudes para atacar alguém. Em geral, as pessoas dizem poucas e boas para as outras como uma forma de punição, vingança ou apenas para brigar. Infelizmente, eu já tive um problema com uma vizinha e eu tive de dizer poucas e boas para ela. Eu disse: Você é uma porque você vive falando besteira, sua coisa do tipo. Não é legal você dizer poucas e boas para todo mundo, mas a gente acaba dizendo umas de vez em quando. Mas não é legal, tá? Seja uma pessoa boa. E aí, quando o narrador estava se preparando, estava muito próximo de dizer poucas e boas, o avaliador disse: Calma, jovem. Eu só ia dizer que você arrasou. E quando ele diz você arrasou, significa que você foi muito bem. Você teve um desempenho perfeito. Você arrasou. E aí o narrador ficou feliz, mas no final ele ele estava se tremendo de nervoso, coitado. Ele estava muito nervoso porque pensava que ia pagar um suborno. Bom, ele pensava, mas não precisa. E você também não precisa pagar suborno nenhum para escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Até que, enfim, depois de quase 5 meses de noites mal dormidas pensando nesse exame, chegou o grande dia. Vou fazer meu exame prático de direção. Para mim, tenho certeza de que vou passar com folga de pontos. Estudei legislação de trânsito e sei tudo de cor e salteado. Já passei nos exames de aptidão e não conte pra ninguém, mas pegava o carro de meu pai na surdina e ia praticar durante a noite no bairro. Tá, não me orgulho disso, mas a gente se vira com o que tem, né? Bom, agora eu tô aqui. O avaliador está sentado no banco do meu lado. A primeira coisa que tenho de fazer é regular o banco, claro. Agora vou ajustar os retrovisores e... Ai, ai, ai. O avaliador pigarreia. Bem,
Acho que agora é para colocar o cinto de segurança, claro. Certo. Agora a embreagem e a marcha. Pisar na embreagem e colocar a marcha no ponto morto. Olho de relance para o avaliador, que está impassível como estátua de pedra. Agora vira a chave. Ai, 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 vira meia ou completa. Vou de meia, depois de completa. Pronto, o motor pegou. Agora engatar a primeira e... Vamos lá. O que fazer agora mesmo? Dar a seta? Acho que sim. Bom, lá vou eu. Dou a seta e vou saindo. Agora é só fazer as manobras. Controlar a embreagem na descida não é fácil, mas consegui. Encostar o carro alinhado ao meu fio? Não foi muito difícil, mas na hora da baliza suei frio. Agora era só correr pro abraço. Dei a ré devagarinho e fui entrando na garagem. E aí, nessa hora, o avaliador disse com um sorriso maroto: Você não passou, meu camarada. Fiquei nervoso. Será que ele queria dinheiro? Já tinha ouvido essa história de que avaliadores pedem suborno, mas não pensava que isso fosse acontecer logo comigo. Eu me viro de uma vez e, quando vou dizer umas poucas e boas, ele me interrompe. Calma, jovem. Eu só ia dizer que você arrasou nesse exame. Passou e passou bonito. Fiquei feliz, mas saí de lá me tremendo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.